Então nós vamos ver um pouquinho sobre a necessidade e a natureza do novo nascimento. Em João 3,7, Jesus disse: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. A expressão necessário, então, apresenta a necessidade, urgência, indispensável. Jesus está falando de algo, então, que não pode ser ignorado, não pode faltar na experiência cristã. Por quê? Porque os homens estão mortos espiritualmente e necessitam ser vivificados, e somente o novo nascimento pode comunicar a nova vida. Veja mais uns textos que colocamos. A religião, a educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano não são suficientes. É preciso nascer de Deus. Jesus anunciou uma nova vinda, aliás, uma nova vida vinda do alto, que é eficaz para levantar o homem do seu estado de morte espiritual. Esse poder é o próprio Cristo habitando no homem. Então, traduzindo o novo nascimento, em palavras, vamos dizer assim, bem simples, é Cristo em vós, é Cristo vivendo em cada um de nós. Novo nascimento é uma vida que desce do alto, é uma vida que vem de Deus. A promessa da nova vida vem lá do Velho Testamento, e Deus disse que nos daria uma nova vida a partir de uma obra no coração. Então veja, coloquei dois profetas de Deus aqui. Ezequiel disse, Deus dizendo por ele, através dele: eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, eu vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. A palavrinha que repete por várias vezes é esta, quando Deus diz assim: e vos darei, e porei, e tirarei, e farei. Veja que toda a ação procede de Deus. Deus está dizendo que vai fazer, vai realizar, vai mudar, vai trocar. Então louvado seja Deus, porque nós entendemos a soberania de Deus no milagre do novo nascimento, e é claro que o milagre do novo nascimento é o milagre da salvação. Então é uma obra que não vem do homem, mas vem de Deus. O máximo, o melhor que o homem pode fazer é desejar, é querer, é entender que precisa, é se aproximar da fonte, é buscar em Deus que tudo pode fazer em nossas vidas. Mesmo depois de convertidos a Cristo, nós debatemos muitas vezes com uma obstinação interior, que a gente sabe que não é cristã. Então a gente tem que se sujeitar a Deus, a gente tem que buscar quebrantamento. Para quê? Para levar todo o entendimento cativo a Cristo, para que Jesus seja Senhor da nossa vida inteira. Isto não é eu que vou apontar no irmão, nem o irmão vai apontar em mim, mas cada um de nós olhando para dentro, ao descobrir um foco de rebelião que é possível surgir dentro de nós, a gente tem que sujeitar aquela área da vida a Deus e dizer: Senhor, domine minha vida por inteiro, para que a nova vida seja mantida, a nova vida seja cultivada dentro de nós. Nós temos que estar sempre nos sujeitando a Deus. O outro profeta que Deus usou para falar da promessa da nova vida, que seria revelado em Cristo, foi Jeremias. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração,
e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 33. Veja, o novo nascimento é uma disposição nova, gerada, criada por Deus, que impulsiona, que inspira o nosso coração a fazer a vontade de Deus. É uma lei interior que nos constrange, que nos convence de fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que é a vontade de Deus. Escreverei no seu coração, colocarei minha lei no seu interior. Eu serei o seu Deus. Até essa expressão, né, denota que Deus se revela, Deus manifesta para que nós o compreendamos e o recebamos como Deus. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Compreensão de que Ele é Deus, a compreensão de que nós somos o seu povo. Somente o cristianismo tem o milagre do novo nascimento, irmãos. Nenhuma outra parte do planeta Terra, em nenhuma outra civilização, em outra cultura, em nenhuma outra época, não é questão de época, não é questão de cultura. Só o cristianismo tem o milagre do novo nascimento. As religiões começam com as obras humanas, prosseguem com os rituais exteriores, autoflagelação e penitências que nada fazem para mudar a natureza humana. Para a gente contrastar a grandeza do cristianismo com as outras religiões, basta você ver uma reportagem ou fazer uma pesquisa sobre como o islamismo expressa a sua fé nos ajuntamentos, nas grandes concentrações que eles fazem. Basta você também fazer uma pesquisa para ver como que os hindus, lá da Índia, como eles manifestam a fé deles em torno de rios, em torno de ídolos, em torno de coisas. Os muçulmanos praticamente adoram o templo deles, adoram o templo de Meca, adoram o templo deles que está em Jerusalém, adoram o templo. Para eles brigam, fazem guerra, explodem bombas, lançam mísseis, tudo para proteger um templo. Bem ao contrário, né? Bem ao contrário do que tem feito este grupo terrorista do Hamas, que usa pessoas como escudo humano. Eles gostam tanto dos irmãos deles lá, que eles fazem os irmãos deles de escudos. Se eles gostassem mesmo e amassem os irmãos deles, eles já tinham entregado os reféns há muito tempo para ficar livre da chuva de mísseis que Israel tem jogado em cima daquela região. Era só entregar, Israel só quer os reféns. Mas eles gostam tanto do povo deles, que deixam que Israel ataque, vai destruindo, claro que acaba afetando mesmo inocentes. Infelizmente, eu acho, na meu ver, a culpa toda é daqueles terroristas. Eles estão segurando lá, só uns 25 que estão vivos, o resto já morreu tudo, de reféns. Mas eu estou mostrando isso, que é isso que a religião produz. Produz amor nas pessoas por um templo, por um ídolo, por uma imagem, por uma coisa, por um rio, mas não produz nela amor ao irmão, a Deus e até a si próprio. Por quê? Porque eles não têm o novo nascimento, eles não sabem o que significa nascer do Espírito, nascer da palavra, nascer de Deus. Graças a Deus que nós entendemos clara e cristalinamente que Jesus é aquele que trouxe o poder da nova vida, que nos transforma, que nos faz novas criaturas. Não existe nenhuma relação entre o cristianismo e o budismo ou o islamismo ou qualquer outra religião. De maneira nenhuma se pode dizer que quem tem Buda ou Maomé tem a vida. Nunca, ninguém jamais disse uma coisa dessa. Mas Jesus disse que quem tem Ele tem a vida. João escreveu e diz: quem
tem Jesus tem a vida, quem não tem, a ira de Deus sobre ele permanece. Só de Jesus é dito isso. Em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não, essas religiões, esses líderes que estamos mencionando aqui, alguns, não acrescentaram nenhum elemento novo na busca de uma experiência genuína com Deus. As religiões são produtos do homem natural. Somente o cristianismo tem a proposta do novo nascimento. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E aí vem assim, olha, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus nos trouxe para perto dele, desfez as inimizades, perdoou nossos pecados, Deus deu-nos um outro coração, um novo coração. E nos deu, depois de tudo isso, o ministério da reconciliação, que é o ministério de pregar o evangelho para todos os povos. O novo nascimento pertence ao reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. João 3, verso 6. Carne e Espírito pertencem a reinos diferentes. E um não pode produzir o outro. A natureza humana gera a natureza humana, mas somente o Espírito Santo pode gerar a natureza espiritual. Então ninguém está aqui porque um irmão é que gerou a sua fé. Não, nenhum pastor. Foi o Senhor Deus, o Espírito Santo. O destino mais elevado do homem é viver para Deus. Mas a natureza humana, em seu estado presente, não possui a capacidade para viver dentro desse reino. Portanto, é necessário que a vida celestial desça do alto para transformar a natureza humana, preparando-a para pertencer ao reino de Deus. Nenhuma pessoa sem um novo nascimento terá a possibilidade de entrar no reino de Deus. Jesus disse isso: se não vos nascer de novo, não podereis ver e nem entrar no reino de Deus. Por que não? É porque são incompatíveis, totalmente incompatível. O homem em sua velha natureza, que sem qualquer milagre da parte de Deus, de transformação e de salvação, ele não suportaria o céu. Não é questão somente que tem um porteiro lá que não vai deixar ele entrar. Vamos supor que ele chegasse na porta do céu sem transformação nenhuma e parasse na porta do céu. Eu creio que um ser angelical diria: se eu quiser entrar, pode. Agora, só nós não sabemos se o senhor vai suportar ficar aí dentro. E se ele se atrevesse, tivesse a soberba de entrar, ele descobriria que tudo que existe lá é exatamente o que ele nunca se preparou para fazer. Ele não sabe, ele não entende, ele não gosta de nada de fato que diz respeito ao reino de Deus. Ele não suportaria. A turma dele não está lá. O rebanho do qual ele segue, faz parte, não tem o mesmo tom daqueles que nasceram de novo. Quando Paulo fala em Gálatas sobre as obras da carne e as obras do Espírito, ali está a exata descrição do homem natural sem Deus e do homem nascido de novo. O homem natural sem Deus é aquilo: obras da carne, inimizade, porfia, contenda, emulações, dissensões, idolatria, prostituição, bebedice. É isso que ele faz, que ele gosta, que ele quer. E aí a pergunta é essa: ele encontraria alguma coisa dessa no céu? Nunca, jamais. A gente não muda o ser humano só porque a gente quer mudar. Dá uma saidinha aqui da igreja, vai agora
em qualquer uma dessas vendinhas, botecos, dessas lanchonetes onde as pessoas estão bebendo, estão divertindo ou jogando, e chega lá e diz: olha, Deus me mandou aqui te tirar esse copo de bebida da sua mão e te dar uma hora para você voltar para sua casa agora e ficar com sua família, ou então ir para a igreja. Sabe o que ele ia fazer? Ele ia brigar com você, ele ia te dar um soco. Você está falando a melhor coisa do mundo para ele é a pior. Ele acha que é uma agressão, que você está afrontando ele. Você quer brincar com ele, divertir com ele. Então não faz isso, né? Não tente tomar. Diz o Billy Graham falava o seguinte: não tente tomar o copo de bebida do beberrão, porque ele vai te agredir. Ele diz: ao invés de você querer tomar o copo dele, da mão dele, procure mostrar para ele algo melhor do que aquilo que ele está fazendo. Procure mostrar para ele o que Jesus pode fazer por ele. É a mesma coisa que chegar na porta ali do açougue, e aí o açougueiro jogou ossos, branquinho, né? Já todo delapidado, todo escaneado, jogou lá fora e o cachorro está lá com o osso. Não tem mais nada para comer ali, mas arrisque pegar o osso dele para você ver. Ele vai virar um perigo, vai ser um perigo à solta. Não tente, ele não tem nada ali, ele não está perdendo nada, mas a hora que você põe a mão ali, ele rosna. Então a única maneira seria pedir um pedaço de carne, ou comprar, né, do açougueiro, e dizer: meu amigo cachorro, olha aqui, ó, melhor do que o osso aqui, ó. Dá um bife para ele, que ele larga o osso. O homem, enquanto ele não entende que o evangelho é vamos usar a expressão bem humana, é um bife suculento, gostoso, saboroso, nutritivo, enquanto ele não entender que o evangelho é isso, ele vai ficar roendo o osso mesmo. É a vocação dele. Agora não adianta que lá no céu não tem osso. Lá tem uma mesa posta, farta, com coisas gostosas e perfeitas. Então ele tem que se preparar para ir para lá, né? A carne e o espírito não pertencem aos mesmos reinos. A natureza humana gera a natureza humana, somente o Espírito Santo pode gerar a natureza espiritual. Então é necessário que a vida celestial desça e transforme a natureza humana, preparando-a para pertencer ao reino de Deus. O novo nascimento é obra de Deus. Temos repetido isso, né, por várias vezes. Olha o texto lindo: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nós podemos dizer que o nosso primeiro nascimento natural, físico, nós nascemos segundo a vontade do homem. É por isso que o primeiro nascimento não nos torna dignos do céu, nem aptos para o céu. O primeiro nascimento, nós nascemos segundo a vontade do varão. Então nós não trouxemos do primeiro nascimento nenhuma virtude celestial. Herdamos a natureza do pecado e, por consequência, à medida que a criança nasce, ela começa a demonstrar os frutos da natureza pecaminosa. Ele precisa de uma experiência com Deus para mudar o destino dele, porque senão o destino dele não será o céu. Ele não é apto para o céu, ele não foi preparado para o céu. O primeiro nascimento é para este presente mundo. O segundo nascimento é para o reino de Deus. O apelo do Evangelho é que creiamos em seu Filho Jesus Cristo. Essa decisão nos dá acesso ao poder do novo nascimento e à inclusão na família de Deus. Somos regenerados pelo Espírito Santo e nos tornamos participantes do reino de Deus. Nesta dimensão, deixamos de viver para si e vivemos para Deus.
O nosso coração se inclinará espontaneamente para Deus. O homem que nasceu do Espírito quer as coisas do Espírito, deseja as coisas do Espírito. Paulo também quem disse que o homem natural não entende as coisas de Deus porque elas lhe parecem loucura. No original grego, quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, a palavra que ele usou, aliás, que os escritores, os tradutores traduziram como loucura, que Paulo usa lá, as coisas de Deus lhe parecem. Paulo pôs no original a palavra moros, no grego quer dizer sem sabor. Traduziram como loucura, mas é algo assim que não tem sentido para o mundo. O mundo não vê sentido nesse culto aqui. Se eles vissem sentido nesse culto aqui, eles tinham saído das suas casas e vindo estar aqui, porque muitos moram bem pertinho aqui. Não há sentido para eles. Não sei por que esses crentes estão aí, não sei por que eles vêm sempre aqui, não. Eles não fazem a menor ideia do que significa adoração, do que significa oração, do que significa consagração a Deus. Moros, porque as coisas de Deus lhe parecem loucura ou sem o menor sentido, sem sabor. Então, quando o coração do homem é alcançado pelo Espírito Santo, aí ele muda as preferências dele. Aquilo que antes parecia de grande valor, a gente descobre que não tem valor nenhum. E as coisas que a gente nem percebia, para nós não fazia sentido algum, talvez como éramos naturais, como os demais são, também passávamos diante de templos, víamos a Bíblia, ouvíamos, quem sabe, no rádio ou numa televisão, alguém pregando, mas isso não era interessante para a gente. E a gente desviava daquilo os ouvidos, os olhos, a atenção, e seguia por outro caminho. Íamos pelo nosso próprio caminho, até que o Espírito Santo rasgou o véu, abriu o entendimento, iluminou a nossa mente, e a gente acordou, a gente despertou. Nós estávamos mortos em delitos e pecado, mas Ele nos vivificou pelo seu amor e por sua misericórdia. Essa vivificação nos fez viver para Deus. E a gente se levantou e olhou e viu e disse: que riqueza, que coisa linda. Parece que isso não existia, mas ela estava ali. A gente é que não estava apto para entendê-la, para desfrutar dela, né? Então, nessa dimensão, deixamos de viver para si e vivemos para Deus. Nosso coração se inclinará espontaneamente para Deus. O salmista disse: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. É assim que a gente sente hoje, né? Meu Deus, queria conhecer mais do Senhor, sua grandeza, seu poder, seu amor. Senhor, me ajuda a consagrar o suficiente para romper certas barreiras e eu poder estar mais perto do Senhor ainda. Me ajuda, Senhor, desprender de coisas que talvez ainda podem me limitar, me impedir. Me ajuda a caminhar correr essa carreira que está proposta. 3 características da nova vida. Nova vida tem características infinitas, mas eu trouxe 3 apenas, bem um aspecto suave, maravilhoso da nova vida. Primeiro, a nova vida é uma vida feliz. A nova vida não é uma caminhada árdua de sofrimentos e sacrifícios. Pelo contrário, trata-se de uma experiência cheia de alegria e de júbilo. Celebrai com júbilo ao Senhor. Se não fosse uma vida de alegria, o salmista não estaria convidando a gente para ficar feliz na presença de Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Salmo 100, verso 1 e 2. Perseguições e certas dificuldades que surgem por conta da nossa fé, isso é a parte.
Isso é a parte. Não é o centro da vida cristã. Não é a motivação da vida cristã. Isso são os fatores relacionados com o mundo ímpio, pecador e caído. E as perseguições para os cristãos também se tornarão em motivo de alegria, conforme Jesus disse: quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Então, perseguições à parte, até elas transformam em alegria dentro da nova vida, porque elas mostram o quanto nós somos diferentes do mundo. Elas mostram o quanto a natureza do mundo sem Deus caído é diferente da nossa. Não é motivo de desespero. Nós não vivemos acuado num cantinho, encolhido, morrendo de medo de tudo e de todos. Não. Não, a ordem de Deus na sua palavra é: levantem as suas frontes, olhem para cima, cantem alto, jubilem, deem brados de louvores na presença do vosso Deus. O Senhor está convosco. Celebrai, celebrai, celebrai. Nós sabemos que nesse mundo a gente vai passar mesmo por problemas difíceis, doenças, sentir algumas dores, sermos às vezes injuriados, às vezes perseguidos, às vezes colocados de lado. Mas Jesus disse: olhem para isso como uma motivação de que vocês são diferentes. Olhem para isso para vocês entenderem o nível que eu coloquei vocês. Vocês estão acima de tudo isso. Esse é o mundo baixo, esse é o mundo fraco que existe. Deus prometeu dar um coração feliz aos seus redimidos, e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 35, 10. É esta descrição do cristão, do homem e da mulher que teme a Deus. São pessoas que caminham com júbilo, que trazem alegria eterna sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão. Que será da tristeza, do gemido? Fugirá deles. Então, adore a Deus, glorifique a Deus. Quando a ameaça de uma tristeza, uma angústia, alguma coisa rondar o seu coração, põe eles para fugir. Deus já te deu o poder e a virtude da nova vida, e a nova vida faz estes males ir embora rapidamente. Eles podem rondar, mas não ficam. Segundo, a nova vida é cheia de amor, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. O coração do salvo então está cheio de amor, e é do amor perfeito, é o amor de Deus. O amor não foi pingado, gotejado, não. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado. Então tem muito amor dentro do nosso coração. Há um depósito do amor divino dentro de nós. Vamos colocá-lo para funcionar. Vamos pôr para funcionar este amor. Irmão, não é difícil não, viu? Quando uma pessoa fala assim: eu sou assim, eu sou desse jeito, eu sou nervoso, eu sou impaciente, minha estupinha é curta, ele vai alimentando um homem ruim dentro dele, um homem que está destoado das coisas de Deus, e ele acaba vivendo a mensagem que ele prega para ele mesmo. Mas se um homem levanta e diz: olha, Deus diz que derramou sobre mim o amor dele, eu posso amar, eu posso demonstrar este amor, eu posso manifestar este amor, eu estou acima dos problemas, das críticas, das ofensas, porque o amor é maior. Isso não pode me abater, não pode me diminuir a minha caminhada. Pelo contrário, com este amor é como um rio. Eu vou inundar esses corações secos que estão por aí afora, que estão áridos. Eu vou levar este amor com palavras, com atitudes, com a minha fé em Deus,
Irmãos, é possível, viu, encher os lugares onde nós estamos com este amor. Só você, sozinho, sozinha, pode mudar todo um ambiente de trabalho. Pode mudar toda uma vizinhança, pode mudar todo um lugar onde você convive, que você está, né? Você tem que ir em vários lugares, você vai estuda, vai para a escola, trabalha, vai para o serviço, para a empresa, vai num consultório, vai numa academia, vai num lugar sei lá, de passeio, de descanso, mas você está levando esse amor com você, carregando essa virtude com você, e aonde você está, Jesus está fluindo através da sua vida. Este amor que Deus derramou em nosso coração, novo coração que Ele nos deu, esse amor fortalece a nossa intimidade com Deus, conosco mesmo e com o próximo. E é impossível separar espiritualidade do amor de Deus. Ou seja, quanto mais demonstração que você der de que ama, mais espiritual você é. Mas ser espiritual não é só falar em outras línguas? Não. Esse é um debate complicado, porque Paulo deparou com a igreja de Corinto que tinha uma porção de dons espirituais. Chegavam a atrapalhar o culto de tanto falar em línguas. Paulo chegou a dizer o seguinte: eu falo mais língua do que todos vocês, mas mais importante do que falar a língua dos homens e dos anjos é ter o amor de Deus no coração. Incrível isso, né? A espiritualidade é maior no amor do que no dom de línguas. Porque Paulo diz que com o dom de línguas eles podiam até atrapalhar o culto, mas com amor ninguém atrapalha ninguém. Com amor ninguém prejudica ninguém. É certeza que com muito amor no coração não tem barreiras. A Bíblia diz que não há barreiras. Vamos ver isso aqui, olha. Quando Paulo fala sobre os dons espirituais, ele explica que todos os dons são preciosos, porque individualmente representam pequenas frações da presença de Deus. Todavia, quando fala do amor, ele o apresenta como sendo a plenitude de Deus. O irmão tem um dom espiritual, você tem uma fraçãozinha, uma pontinha, sabe, da presença de Deus. Mas você é uma pessoa que ama, então você tem, não é uma pontinha não, você tem a plenitude. Você tem a plenitude de Deus. Olha aqui: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios, vamos ler, de toda a plenitude de Deus. Quando Paulo fala de dom, ele fala de porções. Quando Paulo fala do amor, ele fala da plenitude. Paulo conceitua o amor de Deus usando os termos mais expressivos da Bíblia. Olha o que ele fala a respeito do amor de Deus. Primeiro, é o caminho mais excelente. Depois de falar dos dons, profecia, interpretação de línguas, mistérios, palavra da sabedoria, ele disse: eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. 1 Coríntios 12, 31. Depois ele fala em 1 Coríntios 13, 8, que nós sabemos em parte, conhecemos em parte aqui, ainda estamos olhando assim como quem olha para por um vidro, por um espelho meio embaçado, sujo, ele não consegue ainda ver direito as coisas, no sentido espiritual não conhecemos muita coisa não. Mas aí ele fala daquele que é perfeito, daquele que virá para tornar tudo claro. E aí ele fala o seguinte: se ficarmos firmes neste amor, através dos outros recursos, mesmo profecias, mesmo revelações, a gente não tem a visão completa. Mas se ficarmos no amor, o amor nunca falha. Nunca falha.
13:13 de Coríntios, ele diz que o amor permanece. E em 13:13 ele diz que é a maior virtude. E aí, vamos para o último ponto já. A nova vida é cheia do Espírito Santo. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios 1, 21, 22. O crente nascido de novo foi selado como propriedade de Deus. O Espírito Santo lhe foi dado como garantia de que ele foi aceito por Deus e agora pertence a Deus, estando sob a sua proteção. Nos países do Oriente, a selagem era um procedimento muito usado em documentos legais, decretos e escrituras, a fim de garantir sua proteção e autenticidade. A nova vida então vem com o selo do Espírito. Vamos ver o que o selo servia lá no passado? O selo do Espírito é o testemunho e a segurança da salvação. Segundo, comprova a autenticidade da experiência cristã. Terceiro, este selo do Espírito garante a filiação divina e a intimidade com Deus. Nesse texto em Gálatas, Paulo diz que nós, pelo Espírito, chamamos Deus de Abba Pai, ou seja, meu Pai querido. Intimidade, conforto, nenhum medo, nenhum constrangimento. Ninguém fica acuado na presença de um pai que ama, né? O exemplo dos pais é importante, que Deus gostaria de usar a figura de todo pai para falar dele próprio. Infelizmente tem pai que não pode ser comparado com Deus. Deus pode ser comparado com aquele pai, aliás. Tem pessoas que teve uma infância totalmente desastrosa, em que aqueles pais, ou quem sabe um deles, o pai, foi violento, espancador. Essa não é a figura de Deus. Deus não pode usar a figura deste pai para falar do caráter dele. Aqui em Gálatas está falando de um pai que não tem filho nenhum, que precisa ficar encolhido num canto morrendo de medo, não. Paulo disse assim: vocês não são servos, são filhos. Vocês agora podem chamar Deus de pai. Você pode dizer assim: pastor, mas nós somos servos. Somos, claro que somos, mas muito além desse termo de servo, a Bíblia nos incentiva a crer no poder dessa filiação, dessa intimidade, dessa amizade que o novo nascimento nos deu para com Deus, porque Ele nos tornou filhos de Deus. Então, mais do que servo, é filhos. Eu sei que a gente quer ser, submisso, ser servo, curvar diante de Deus e honrar o nome do Senhor, mas o Espírito Santo também nos levanta em alguns momentos e te põe em uma profunda comunhão com Deus, como um pai que ama, que te abraça, te aceita, que não te expõe, que não te envergonha, que não te humilha, que não te ameaça, mas que só diz que Ele te ama, que vai te proteger. É tudo que a gente quer ter, um pai assim. Só isso que nós precisamos. Sendo amados pelo Pai Celestial, aceitos por Ele, reconhecidos e amados por Ele, o que mais nós vamos temer neste mundo? Basta ver quando você está cuidando de uma criança e você sabe, ela confia em você, totalmente. Ela dorme tranquila, confiando em você. Ela anda na rua tranquila, segurando sua mão. Ela não tem medo do movimento que está na rua, dos carros desembestados que estão na rua, dos motoqueiros malucos. Ela diz: estou seguro na mão do meu pai. Ela confia plenamente. Embora nós sejamos frágeis, tão frágeis, ainda podemos dar essa segurança para os nossos filhos, nossos netos. Mas aí você pensa no Deus eterno, que nele não há fraqueza nenhuma, não há debilidade nenhuma. Então a segurança é total. Por fim,
aponta para a vivificação do corpo mortal por ocasião da ressurreição. A Bíblia diz que se o Espírito de Deus habita em nós, então esse mesmo Espírito vivificará o nosso corpo na ressurreição. E quinto, assegura a glorificação futura com todos os benefícios provenientes da obra da cruz. Muito maior do que essas coisas inseguras deste mundo, é a glória de Deus que será revelada. Tudo isso são os benefícios provenientes da cruz que o Senhor nos leva a conhecer. E para finalizar, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ele também providenciou todos os meios para que pudéssemos obter este milagre. Segundo a sua vontade, nos tornamos como primícias das suas criaturas. Agora temos a viva esperança. Vamos ler juntos? Vamos ficar de pé para ler? Vamos juntos, estamos terminando. Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1:3. Glória a Deus. Ficou muita coisa, viu, da lição para aprender no próximo domingo. Então não falte a aula, porque eu coloquei aqui nesse finalzinho que Deus providenciou todos os meios para que nós pudéssemos nascer de novo. E na lição tem um ponto que vai tratar desses meios. Como Deus opera esse novo nascimento, né? Então Deus preparou os recursos espirituais para operar em nosso coração este novo nascimento, esse novo princípio de vida. Então vamos continuar estudando esse tema em casa durante a semana e olha, traga boas perguntas para o professor ou a professora, participe e vamos crescer em Jesus, crescer na graça, crescer dentro desta nova vida que não tem limites. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vamos viver o melhor desta terra. Jesus disse: se crerdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus abençoe, vamos estar orando para que Deus nos guarde, nos proteja, nos dê um retorno feliz para casa, lembrando que vem aí na quinta-feira mais um grande culto ao Senhor. Oremos. Querido Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, queremos Te adorar, Te render nossa gratidão, nosso louvor pela vida de cada um de nossos irmãos, essa igreja, Senhor, preciosa, que o Senhor colocou, que o Senhor gerou aqui na terra, este povo, Senhor, que nasceu pelo Espírito de Deus e que Te serve em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, abençoe que esta obra, Senhor, a obra do Espírito seja cada dia mais profunda, mais abundante, Senhor, nas nossas vidas. Abençoe a família, o lar, abençoa desde as crianças aos mais idosos. Despede a cada um dos meus irmãos debaixo da mão poderosa do Senhor. Cuida e guarda, Senhor, nossa vida Te pertence, entregamos tudo, Senhor, em Tuas mãos. Hoje e sempre Te louvamos, Te agradecendo em nome de Jesus, e todos podem dizer amém, e amém. Está terminado, Deus abençoe, guarde vocês.